Então, Cláudio Rezende, vamos chamá-lo aqui. Ô Claudão, tudo pronto para decisão amanhã? Boa noite. Tá tudo pronto, sim. Boa noite a você, a todos aqui no Bastidores desta quarta-feira. O Atlético finalizou a preparação, o regime já é de concentração. Os atletas dormem hoje no hotel da Cidade do Galo e os 2 jogadores que chegaram primeiro estavam servindo seleções, hoje fizeram atividade leve, tanto o Arana quanto o Alonso. O Arana chegou mais cabisbaixo, né? Pelo resultado ruim do Brasil. O Alonso jogou muita bola, muito elogiado, como lateral esquerdo. Inclusive salvou um gol do Arana, né? Em cima da linha no jogo do Brasil com o Paraguai. O Alonso chegou tão animado que nem passou em casa. Já postou pela manhã mesmo, no final da manhã, início da tarde, uma foto na Cidade do Galo. O treino era só 4:30, chegou cedo o Alonso, animado já para esse jogo contra o São Paulo. Os 2 serão escalados? Tem risco aí de o técnico Milito não colocar esses atletas que jogaram na terça para jogar amanhã, quinta-feira. Vargas e Alan Franco também chegando, daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes. Antes, a dica para você da Clínica Alphamen. Meu amigo que tá meio desanimado na hora H, na hora do sexo, a Clínica Alphamen tá pronta para te receber. A equipe do Dr. Carlos Pacheco, na Clínica Alphamen, mais de 10 anos no mercado, experiência com tratamentos modernos, eficazes. Anote aí o telefone. Você vai ligar amanhã mesmo para agendar sua consulta e tem consulta especial pro ouvinte aqui no Bastidores. 2526-7676, o telefone é esse, 2526-7676. O Alan Franco e o Eduardo Vargas vão chegar agora à noite aqui em Belo Horizonte, a previsão é essa, mas ficam disponíveis para o jogo de amanhã também. A tendência é de que todos eles irão para a partida, até pela importância desse duelo Galo e São Paulo. Vale para o Atlético semifinal de Copa do Brasil. Tem aí também premiação milionária de mais de 9 milhões de reais para quem avançar. E aí, sinceramente, creio que se tiver que dar um descanso para esses jogadores, era no domingo, né? No jogo contra o Bahia, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Só se algum deles reclamar aí um cansaço além da conta, além do esperado, para não começar jogando amanhã, por exemplo, casos do Júnior Alonso, do Alan Franco e do Arana, são 3 titulares aí que estavam servindo seleções. E 3 titulares que jogaram e jogaram bem nas suas seleções, Edu, porque mesmo com a draga do Chile, o Chile tá uma draga, né? Tá. O Vargas se sobressaiu, bela movimentação, viu o primeiro jogo, ontem vi alguns detalhes. O Alan Franco, jogando de lateral direito na seleção do Equador, jogou bem contra o Brasil, né? E no segundo jogo, ontem ele fez o cruzamento. De assistência. Uma assistência pro gol do Valência. Pro Valência, né? E a gente não pode dizer o Júnior Alonso. Eu assisti os 2 jogos, né? O jogo contra o Uruguai. Até para dar uma estudada no Paraguai do jogo de ontem. E fiz o jogo ontem e ele de lateral esquerdo. 2 bons jogos. 2 excelentes. Eu até estava comentando com você, tem o site de estatísticas, o SofaScore, que na seleção da rodada da eliminatória, Alan Franco e Vargas estiveram nessa seleção. Aliás, o gol do Vargas, bastante curioso, né? É um lance muito parecido com aquele gol do Renato Marques do América contra o Santos na Série B. Do primeiro turno. Exatamente. O goleiro tá com a bola dominada, acaba se lesionando, o atacante não tem muito o que fazer, a não ser o gol, né? Faz o gol, cara. A gente nunca sabe quando o goleiro realmente tá lesionado, quando ele tá sentindo ou quando ele tá dando um migué, mas fato é que os jogadores do Atlético chegam cansados, né? Com um desgaste físico bastante alto, e eu não tô falando nem de viagem, eu tô falando dos jogos mesmo. O Alan Franco numa posição de um desgaste muito grande, que é pelo lado do campo, jogou o jogo inteiro. O Alonso a mesma coisa, e o Dorival foi tirar o Arana com 41 minutos do segundo tempo, né? O Arana correu barbaridade no jogo, a seleção não fez um grande jogo outra vez, mas o Arana sempre muito participativo. E é engraçado você citar o Arana, porque tem aqui a participação através do Itatiaia Esporte, o Arlindo Souza, que é lá de Montes Claros. Um grande abraço para Montes Claros, para Moc. Pessoal, ontem deu para perceber que em muitos momentos o Arana ficava sozinho pedindo a bola e não passavam para ele, preferiam ficar encebando no meio campo. Em vários momentos isso aconteceu mesmo, e não só nesse jogo, no jogo contra o Equador também aconteceu. Eu até falava mais cedo na turma do bate-bola, Romano.
muitas críticas pesadas para cima do Vini Júnior e assim, eu acho que ele precisa ser criticado mesmo, porque ele tem que entregar na seleção mais do que ele tem entregado. Agora, é o jogador do 1 contra 1. O Vini tá mal, o cara do 1 contra 1, mas nunca teve 1 contra 1 no jogo de ontem, né? Ele sempre é 1 contra 2, 1 contra 3. Não, na verdade, contra 3. Exatamente. Então, quando você tem um craque e que ele é muito bom no 1 contra 1, você tem que fazer um jogo para que a bola chegue no Vini com um marcador. Então, a movimentação dos seus jogadores sem a bola precisam ser para que os marcadores, o volante, o lateral e o zagueiro, pelo menos o volante e o zagueiro estejam preocupados com outros e o Vini fique com um. As 2 vezes que ele teve 1 para 1, ele ganhou. Inclusive naquele lance do Arana, aquele chute, e o Alonso tira em cima da linha, o Vini naquele lance ficou 1 contra 1. E ele passou, foi para a linha de fundo e fez o cruzamento. Agora, a crítica vai. Quando ele tá no 1 contra 2, 1 contra 3, o que faz? Toca a bola, né, Romano? Não tenta driblar 2, 3, 4. E aí o coleguinha passa livre no corredor, o que aconteceu com o Arana algumas vezes, e o Vini simplesmente não toca. E o Fortaleza acaba de empatar o jogo, viu? Mas tava amadurecendo. Tava amadurecendo. Senhora. Gol de cabeça do zagueiro Tite. Sobre esse jogo de amanhã, um levantamento aqui feito por mim e pelo Cirilo, sobre as viradas do São Paulo, porque o São Paulo tá atrás, São Paulo precisa virar para poder classificar. Vamos colocar na tela, já está na tela aí para quem tá no YouTube, 7 viradas históricas do São Paulo. O São Paulo saiu perdendo na semifinal da Copa do Brasil e acabou virando para cima do Corinthians 2-0. Na Libertadores de 93, ele perdeu o jogo de ida lá esse jogo em Rosário, e depois ganhou do News Old Boys por 4-0. Ele saiu perdendo contra o Figueirense na Copa do Brasil de 2002. Ele perdeu lá e ganhou de 6-1. Ele, na Libertadores de 2004, ele perdeu pro Rosário, lá em Rosário, por 1-0 e ganhou no Morumbi 2-1. Contra o Boca nas oitavas da Sul-Americana 2007, perdeu de 2-1 lá, ganhou de 1-0. Nessa época valia o gol fora de casa. Na semi da Copa Sul-Americana de 2022, ele perdeu de 2-1 para o Atlético Goianiense e ganhou de 2-0. Nas oitavas da Copa Sul-Americana do ano passado, ele perdeu para o São Lourenço de 1-0 e ganhou de 2-0. Agora eu queria chamar a sua atenção e até para sua análise, Edu. Todas as 7 viradas históricas do São Paulo foram no Morumbi. Isso que eu ia te perguntar agora. Mas alguma virada dessa aí foi jogando fora de casa? Não, né? Todos no Morumbi. Todos no Morumbi. São Paulo, historicamente, ele é muito forte no Morumbi, né? Em Copa Libertadores, as grandes conquistas do São Paulo passaram muito pelos jogos no Morumbi, só que dessa vez contra o Atlético ele perdeu o jogo no Morumbi, né? E vai encarar um Galo que é muito forte jogando em casa, um Atlético que tem um tabu diante desse São Paulo, né? O Atlético há 8 jogos não perde pro São Paulo, tem vencido a maioria dos jogos. Na Copa Libertadores, no primeiro mata-mata, em que o Galo empatou com o São Lourenço, venceu por 1-0, jogando na Arena MRV, contra o CRB, aquele jogo com 1 minuto e meio de apagão do Atlético. A volta aqui na Arena MRV, ele venceu o CRB muito bem, sobrando. Então ele vai ter um adversário fortíssimo jogando em casa pela frente, que é o Galo. Mas eu acho que está totalmente em aberto. Vejo muito equilíbrio nesse Atlético e São Paulo, e esse equilíbrio ele é tão grande que ele torna muito importante a vantagem que o Atlético construiu lá em São Paulo. Esse 1-0 que o Atlético traz para Belo Horizonte num confronto tão equilibrado é uma vantagem enorme. E aliás, a gente tem números do Atlético também, dá para colocar na tela os números do Galo? Porque a gente tem também os números do Atlético, 5 classificações do Atlético às semifinais. Na Copa do Brasil de 2000, o Atlético empatou 3-3 com o Fluminense no Rio e empatou em 2-2 aqui em Belo Horizonte. Se eu não me engano, esse jogo foi na Independência. Nas quartas de final da Copa do Brasil de 2002, o Atlético ganhou do Bahia lá de 2-1, ganhou aqui de 2-1, perdeu lá. E na Copa do Brasil de 2014, ganhou do Palmeiras lá e aqui. Nas quartas da Copa do Brasil de 2016, perdeu lá do Juventude, ganhou aqui. E na Copa do Brasil de 2021, nos pênaltis, né? Nos pênaltis. Vitor pegou 3 pênaltis. Isso. E na Copa do Brasil de 2021, a gente tem 2-1, 1-0.
Agora, o que eu iria chamar a atenção é o seguinte: o Atlético ganhando fora o primeiro jogo e também classificando em casa. É uma situação um pouco diferente da do São Paulo, né? O Atlético chega com essa vantagem muito grande, igual eu falei agora há pouco, né? Pelo equilíbrio que tem entre as duas equipes nesse confronto. O time que venceu o primeiro jogo, ele larga na frente e o Atlético venceu o primeiro jogo fora, né? Lá em São Paulo, um jogo dificílimo, de domínio com posse em determinado, principalmente no segundo tempo do São Paulo. Primeiro tempo o Atlético até teve mais posse de bola, mas no segundo tempo muito mais posse de bola do São Paulo, uma pressão muito forte. Lucas Moura perde aquele gol feito praticamente dentro da pequena área. E no último lance ali do Atlético na partida, um escorregão do Luciano, a falta no Igor Gomes, o Scarpa bate, o Batalha faz de cabeça o gol do Atlético, 1-0, e essa vantagem é gigantesca. Agora, Romano, muita gente fala, não tem que jogar com regulamento. Não, tem que jogar com regulamento. Tem sim, Você não precisa jogar estacionado com 2 ônibus só se defendendo, mas você tendo essa vantagem, você tem que ser inteligente, e jogar com regulamento é ser inteligente. Exatamente. Ó, intervalo de jogo lá no Beira-Rio, 1-1. Aliás, o gol de empate, que saída é essa do Rocher, hein? É o Rocher que tá, acho que é o Rocher que tá jogando. Nossa, bateu roupa completamente. Deixa eu dar um recado aqui, porque, olha só, é chegada a hora, nos dias 13 e 14 deste mês, você está convidado para a Feira Nosso Lugar. Venha curtir com a família no Portal Center, na rua Padre Eustáquio, 2636, no bairro Padre Eustáquio. No dia 13, das 9 da manhã às 5 da tarde. No dia 14, de 9 da manhã às 2 da tarde. Não perca essa oportunidade única de apoiar o comércio local e viver momentos inesquecíveis. Ô Cláudio Rezende, atacante do Atlético, comentando sobre alguns assuntos, como é que é isso? É verdade, né? O Paulinho, uma das esperanças de gols do Atlético, ao lado do Hulk principalmente, os dois dividindo a artilharia na temporada. O Paulinho falou, né, dessa data FIFA. É um momento que jogadores podem descansar um pouco, aqueles que estão em maratona de jogos, e também para treinar, né? O técnico Gabriel Milito falava a respeito disso, como que o Galo aproveitou esse período aí de jogos de eliminatórias da Copa do Mundo. Paulinho. Bom, acredito que essas datas FIFA são importantes para a gente poder também recuperar todo o tempo de trabalho que às vezes a gente não tem numa sequência maior de jogos, e a gente consegue concentrar mais as ideias do Milito no dia a dia, com mais tempo para trabalhar, e isso facilita bastante a nossa conexão, o nosso entrosamento dentro de campo. E acredito que amanhã a gente vai impondo ao nosso ritmo, impondo tudo aquilo que a gente trabalha, as nossas ideias, a gente vai fazer uma grande partida. Aí então, Paulinho conosco aqui na Itatiaia no programa Bastidores, falando desse período importante aí para treinamento. Hoje tem, mais tarde, daqui a pouco, vai sair o adversário do duelo entre Galo e São Paulo, que vai ser ou o Atlético Paranaense ou o Vasco da Gama. Paulinho já jogou no Vasco, teria alguma preferência, por exemplo, do Vasco chegar numa possível semifinal contra o Atlético, ou não escolhe adversário? Não, eu não escolho adversário, né? A gente sabe que tem o Vasco e tem o Atlético Paranaense que vão lutar por uma vaga. A gente tem que ter um jogo ainda muito importante para poder classificar. E sabemos que na Copa do Brasil quem chega nas finais são equipes qualificadas, equipes que estão visando o título, e não tem como a gente escolher adversário para poder jogar. Muito bem, tá aí então palavras do Paulinho, experiência para esse jogo contra o São Paulo e o Atlético, segundo ele, né, na entrevista completa a gente trouxe uma parte na turma do bate-bola. Segundo o Paulinho, o Galo vai jogar para vencer. Nada de começar o jogo administrando o resultado que o Galo já construiu, né, no Morumbi, vencendo por 1-0. Mas eu até acho, Edu, que pela característica das duas equipes, não tem esse negócio de ficar esperando, sabe? E como são duas equipes que gostam de jogar, os espaços vão aparecer. Eu também acho que não vai ter esse negócio de uma equipe ficar esperando a outra por estratégia. Porque lá no Morumbi, por exemplo, o Atlético foi empurrado pelo São Paulo no segundo tempo. O Atlético não queria ficar acuado, tomando pressão. Isso não acontece. Em determinado momento, aqui em Belo Horizonte, no jogo do Campeonato Brasileiro, que o Atlético venceu por 2-1,
Teve uma hora que o Atlético empurrou o São Paulo, teve um momento que o São Paulo empurrou o Atlético, então isso acontece. São duas das equipes que mais gostam da posse de bola. As duas equipes com média no Campeonato Brasileiro são as duas primeiras, Atlético e São Paulo. Então tem tudo para ser um grande jogo, tem jogadores decisivos e eu repito, a vantagem que o Atlético construiu, ela é um peso muito grande nessa balança. E o Galo vai decidir em casa, com o apoio do seu torcedor, isso conta também. E eu falo que conta, Romano, porque eu comentei Atlético e São Lourenço na Libertadores, na Arena MRV, e a torcida do Atlético fez a diferença. O gol do Atlético, ele sai de um escanteio, mas 3 minutos antes a torcida inflamou, carregou o time nas costas, o Atlético cresceu num jogo que estava dificílimo, o São Lourenço era muito melhor. Então é bom o torcedor ir para a Arena amanhã com esse espírito de competir junto com o time, na hora que sentir o momento que precisa, gritar da arquibancada, porque sim, o torcedor faz diferença em arquibancada, principalmente em jogo de mata-mata. Se não deixar a ansiedade passar para o campo, e quando o jogo estiver difícil, passar para o campo o incentivo. Isso faz toda a diferença. E só corrigindo aqui, o goleiro que falhou do Internacional foi o Antony, na saída de bola. O Rocher jogou ontem, inclusive, com a seleção uruguaia. Olha, se tem decisão no mata-mata mais disputado do Brasil, tem palpite na KTO. 8 times, só 4 vagas. Então quem avança às semifinais? As partidas de ida já foram e agora as decisões prometem muito. Para colocar ainda mais emoção nesses jogaços, você já sabe, KTO.com, as melhores odds e mercados exclusivos para você palpitar. Acesse KTO.com e jogue junto. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Ô Edu, Oi. Antes de chamar o Cláudio aqui, tem uma ponderação e uma pergunta do Henrique de Faria aqui no chat, ele até não colocou de onde está falando. Emerson e Edu, se fosse uma final de campeonato, o que você acha que aconteceria no caso do gol do Vargas? O jogador faria o gol ou o fair play? O jogador faria o gol. Também acho. Até porque ele não sabe se o goleiro tá encenando ou não. O futebol sul-americano tem muito disso, cara. Tem. E ali é questão de segundo pro atacante raciocinar e fazer. Imagina se o Vargas para a jogada, se o Renato Marques, naquele dia, América e Santos para a jogada, o goleiro é atendido ali 2 minutinhos e volta pro jogo, né? O Renato Marques estava na Independência, com 3 mil americanos. O Vargas estava lá no Estádio Nacional do Chile, que não estava lotado, mas devia ter ali 20, 25 mil chilenos. O que seria desses caras? Então, cara, não tem o que discutir. O goleiro tá com a bola dominada, lamentavelmente ele sentiu uma lesão, o atacante foi lá e fez o gol. Eu teria feito. E se você pegar, por exemplo, o tipo de jogada do goleiro, ele não dá indícios de que seria uma lesão. Dá indício que seria um escorregão. O Vargas já dá o tapa na bola e vai. Depois que ele sente. sente. Ele erra. Ele erra. Aí depois que ele sente. O João Paulo, goleiro do Santos, também erra. Aliás, a lesão, ela vem de um erro dele. Isso. O movimento que ele tem que fazer depois de um erro, ele sente a lesão no tendão de Aquiles, o Renato vai lá e faz o gol. Cara, são lances atípicos. A tomada de decisão é em questão de segundos, pra gente que tá aqui no ar-condicionado, pra quem tá assistindo o jogo deitado na cama, no sofá, é muito mais fácil. Eu não teria feito, mas na hora, atacante, jogando futebol ali, competindo, teria sim. E atacante, meu filho, tem chance de gol e não pensa 2 vezes. Aliás, às vezes nem pensa. E o momento do Chile tá tranquilo pra você deixar de fazer um gol? Conseguiu perder pra Bolívia. Perdeu. Aliás, o gol foi na sequência, o gol da Bolívia. Conseguiu perder pra Bolívia em casa. O Chile tá passando por um problema que é o seguinte: o fim de uma geração, a chegada de uma outra que não tem a menor condição de ser comparada com o que tá. Eu acho que não é nem o fim da geração, é a chegada da nova geração. Eu acho que o Chile demorou demais a entender que já tinha acabado. Que precisava renovar. Aquela era da melhor geração da história do Chile. E que demorou demais pra renovar. Quando assustou, tá aí. Já era. Deixa eu mandar um abraço pro Nilei José, tá lá em Lavras, acompanhando a gente no sul de Minas. Obrigado demais pela audiência, tá? Muito legal. Quem mais tá participando aqui? Paulo Roberto Campomori Moreira. Alô, Paulinho, um abraço. E ele tem o maior orgulho, um abraço especial pro Edu Panzi, do seu primo Paulinho. Meu primo Paulinho. Ele tem o maior orgulho de você. Abraço pra toda a família Campomori. Muito legal. São 8h mais 30 minutos. Deixa eu chamar o Cláudio aqui, porque o Cláudio vai ter ação solidária na Arena MRV amanhã. Que história é essa?
É o Instituto Galo realizando em parceria com o Sesc Mesa Brasil campanha de arrecadação de alimentos e cestas básicas nesse jogo de amanhã na Arena MRV. Esta ação solidária aí do Instituto Galo tem como objetivo arrecadar 1.313 cestas básicas que serão destinadas às famílias que estão em situações, né, mais delicadas no norte e também de Minas Gerais, né? Principalmente regiões mais carentes do estado. Alguns postos de recolhimento na Arena MRV, desde quando a pessoa chegar ali na esplanada do estádio. Portanto, essa campanha do Galo importante aí junto com o Instituto Galo. Valeu, Cláudio, obrigado pelas informações.